Oi, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a redação deste ano, né? Olha, todo mundo fica naquela expectativa, né? Até quem não faz um Enem, às vezes eu escuto muita gente perguntando: e aí, professora, qual foi o. Não era o ano do Enem da pessoa, a pessoa já está até cursando já uma universidade, pergunta: qual foi o tema? Né? Todo mundo quer saber. Bem, o tema da redação sempre aborda uma questão de ordem social, econômica, né? Isso tem interesse para a sociedade brasileira, né? E daí, os professores de cursinho, tinham realmente, tem aquelas apostas, né? Eu, na minha revisão, eu considerei algumas questões com os meus alunos da Isolada. O primeiro era o etarismo, que até passou, foi divulgado na internet um tema sobre o etarismo, né? Questão de envelhecimento populacional no Brasil, mas era alarme falso. Eu gosto muito de deixar essa atenção, né? No ar, infelizmente, era uma notícia falsa, mas o INEP divulgou no início da prova a proposta de redação, então eu queria ter falado antes, mas infelizmente não pude, sobre essa proposta. Estou falando agora, né, depois de 2 dias da prova, praticamente, mas olhem bem. Eu achei a proposta ótima, especialmente para os alunos da Isolada. Por quê? Porque nós treinamos o tema. Vou mostrar a vocês exatamente a proposta que nós treinamos, os textos motivadores, e o repertório linguístico base que foi fornecido aos alunos da Isolada, certo? Acompanhe direitinho aqui. Eu vou lhe apresentar a proposta do Enem, vou lhe apresentar os textos motivadores e vou mostrar para você como eu trabalhei na Isolada, tá? Para você ver realmente que os alunos da Isolada estudam bem, não decoram questões, frases feitas, há um debate sobre o assunto, como tem que ser feito, né? E nós aprofundamos o tema, os alunos eles são orientados a pesquisar sobre o assunto para poder argumentar. E como a proposta do Enem, o enunciado diz aqui, ó, selecione, organize e relacione. Eu digo direto aos alunos, selecione, vem aquela tempestade de informações, você vai selecionar as que são mais pertinentes, as que você vai utilizar, né? Organizar, relacionar, e também você tem uma questão muito importante, que é interpretar o enunciado, o que está sendo pedido a você, porque parte daí todo o seu texto. Se você interpretar errado, acabou-se, né? Todo você pode argumentar da melhor maneira possível, mas não foi o tema, não é o tema, é zero. Então, você tem que começar primeiro a pensar no tema, interpretar bem, interpretar os textos motivadores, porque, como eu falo sempre aos meus alunos, eles são elucidativos, eles fazem parte da proposta. Não pense assim, eu vou ler a proposta, eu vou passar e vou começar a escrever porque eu sei do tema. Não, você tem que ver os textos motivadores, porque eles vão delimitar o seu tema, certo? Vão lhe ajudar a delimitar. A delimitação é feita por você, mas eles vão lhe dar um norte, né? Bem, esse tema, minha gente, ele não era inclusive tem um site bem famoso de vestibulares na internet que ele disse assim, ó, não, eu até copiei, não foi foco da mídia nem de polêmicas deste ano. Claro que foi trabalhado na mídia, claro que é um problema social e claro que é muito pertinente, mas não foi aquele boom, sabe, aquela aposta grande, né? De trabalhar uma temática nesse viés. A cada ano a gente percebe que o Enem ele tem buscado umas especificidades dentro de problemas grandes e que às vezes passam despercebidos, mas são seríssimos e precisam ser realmente, precisam dessa atenção, né? Eles precisam ser tratados, certo? Bem, daí nós temos, então, a proposta, vamos ler os textos motivadores aqui juntos, e em seguida eu vou mostrar a vocês na íntegra como foi a nossa proposta no final de agosto, tá? Olha, na revisão a última semana, trabalhei intensamente com os alunos, claro que durante o ano nós trabalhamos, né? Não foi só na última semana, mas nós trabalhamos intensamente no que diz respeito a ajustar os últimos detalhes, né? A temas possíveis, como eu falei, o etarismo foi a minha primeira proposta de revisão, mas eu trabalhei outros temas também, não vou falar aqui para não sair do interesse principal do nosso vídeo, mas eu digo, como eu sempre falo aos alunos, olha, pode cair alguma coisa do que nós vimos ou não, mas não vai se distanciar de uma questão social. O repertório que nós
fomos criando, né, desenvolvendo durante o ano, ele vai ser muito útil para várias temáticas, então você vai poder utilizá-lo muito bem. Lembrar da estrutura do texto, né, dissertativo, argumentativo, também não vamos falar dessa estrutura agora, mas veja o que o tema pedia, vamos lá. Ó, primeiro, nós temos aqui instrução para as redações, né, a quantidade de linhas, os casos de zero, aí ele diz assim, texto 1, observe, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global de desigualdade. Então, colocou dentro do processo, né, de desigualdade social essa questão do trabalho de cuidado. Bem, esse texto, aí você tem aqui, né, um documento informativo, ó, veja, o tempo de cuidar, disponível aqui no site, tudo referenciadinho, e ele falou, o trabalho de cuidado, não vou ler os textos todos, tá? Essa prova está disponível na internet, claro, obviamente, como eu estou corrigindo, primeiramente, né, para os meus alunos, então a gente sabe que todos os que fizeram a prova, né, leram bem, conhecem bem, por isso que eu só vou destacar alguns aspectos do texto, tá? Dos motivadores. Vejam, aí ele disse aqui, o trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Isso inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Se ninguém tivesse tempo, esforços e recursos nessas tarefas, investisse, perdão novamente, nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Bem, então ele está falando da questão do trabalho, da importância dele, né? Depois ele foca, ele diz que esse trabalho não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, sofrem nacionalidade e sexualidade. A prova, obviamente, trouxe alguns textos, né, a prova objetiva, a prova de linguagem, trouxe alguns textos já abordando essa questão para que os alunos fossem, né, pensando sobre o assunto e atentando para o que seria tratado. O texto 2, ele trouxe o título, ó, média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos e ou às tarefas de cuidado por sexo. Veja, homens, isso é um dado de 2019, né? Com base nos anos anteriores, obviamente, divulgado em 2019. Aí ele diz aqui, ó, homens, horas semanais, 11, uma média, né? Mulheres, 21,4, ou seja, aqui a gente tem o dobro praticamente, né? Das horas. O texto 3, vamos para o texto 3. Olha, texto 3 ele diz assim, a sociedade brasileira, observe, ele não tem título, né? Que é onde foi repositório, aqui, ó, o site, né? .gov, e ele diz assim, a sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações sociais ao longo das últimas décadas, entre elas, as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Algumas permanências, veja essa palavra, algumas permanências, porque foi muito disso que nós falamos na proposta que eu passei para os alunos, sabe? Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias, e nestas, as mulheres, de atividades relacionadas à reprodução da vida da sociedade, usualmente denominadas trabalho de cuidado. O texto 4 é uma pesquisa, aí aqui de janeiro, está vendo, 2021, e a revista aqui, né, a FAPESP, aí nós temos aqui, ó, tem a capa da revista, então, trazia o seguinte, desafios do cuidado. Você vê uma pessoa que é uma mulher, né, adulta, cuidando de uma mulher, segurando a mão de uma mulher idosa, né, e de uma criança. Observe esse texto aí, né, esse texto visual, ele diz muito sobre essa proposta, ele diz tudo, né? E aqui nós temos, continuando, ele diz do texto 4, ó, aumenta o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar seus sistemas de atenção. No Brasil, o protagonismo continua familiar. Bem, e você observa que tem uma mulher, né? A proposta dizia assim, ó,
A partir da leitura dos textos motivadores, proposta típica do Enem, né? Que com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, porque você tem que ter um conhecimento construído, né? Tá aí sempre que eu falo para minhas turmas de aprimoramento, construir o conhecimento é isso, né? Redige o texto dissertativo e argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema desafios para o enfrentamento, ou seja, as dificuldades, né, os desafios aos empecilhos para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha, aqui ele falou que era um problema a ser enfrentado, percebe? Quando você pensa em enfrentar um problema, significa que não é assim, criou-se uma lei, pronto, pôs-se fim, acabou, não é? Então, são desafios, não é uma coisa tão fácil de se resolver, porque existem desafios, né? Para o enfrentamento desse problema, esse trabalho invisível que as mulheres executam dentro de suas casas, que não são remunerados, né? São trabalhos desgastantes, que realmente refletem em sequelas para as mulheres, não é isso? Ao longo de suas vidas, e que ninguém olha, né? Não há uma visão realmente, uma questão sobre isso. Recentemente, até foi formado um grupo, um trabalho sendo feito pelo governo nessa questão realmente dos cuidados, no que diz respeito à assistência social. Cuidados, assim, voltados realmente nesse âmbito aí, tá certo? Mas claro que muito ainda tem que ser feito, né? Não é um problema que se resolve assim com uma questão só, uma política pública só, uma lei só. São vários âmbitos a serem trabalhados, né? A serem observados. Vejam, então nós lemos a proposta, não é isso? Vou mostrar aqui a vocês como é que eu vi com os meus alunos, tá certo? Na isolada, especificamente no mês de, deixa eu tirar aqui, ó, eu não mudei nada da proposta, tá? Isso aqui é a proposta na íntegra, tá? Isso aqui foi simulado, foi a última semana de agosto, porque como eu falei para os alunos, né, olha, minha gente, nós estamos fazendo revisão, há temas possíveis, aos mais, assim, fortes temas, os mais polêmicos, os mais debatidos, entretanto, pode cair um que a gente treinou lá no início do ano, não é? Porque nós trabalhamos muitos temas que, obviamente, não daria uma semana, mesmo uma semana de intensivão, não seria possível trabalhar todos esses temas, lógico, né? Então, na última semana de agosto, eu coloquei dessa maneira aqui, ó. Eu não coloquei o enunciado todo, porque os meus alunos já têm muito costume dessa questão do selecione, organize e relacione, né? E trabalhe essa dissertativa argumentativa, né? Eu sempre coloco de 20 a 30 linhas, porque o Enem ele tem um limite, menos, obviamente, de linhas, mas eu coloco pelo menos 20 linhas, eu não quero que faça menos do que 20. Na verdade, os alunos são instruídos a realmente utilizarem as linhas todas e eles já utilizam as linhas todas mesmo, para poder argumentar bem, né? Não é repetir informações, nem só dizer assim, eu escrevi muito, obviamente, né? É argumentar. Então, aqui, eu delimitei dessa forma, ó, o papel da mulher no século XXI, tá? Aqui, numa proposta do Enem, você tinha ali escrito o quê? Deixa eu ler aqui da minha proposta. Vou reler, tá? Todo o tema. Os desafios, observe, aqui, ó. Os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, ok? E desafios para o enfrentamento. Você tem dificuldades para se enfrentar esse problema persistente. Olha, qual foi o texto que eu selecionei no final de agosto? Eu selecionei esse texto aqui. Esse infográfico, eu não coloquei de onde ele foi retirado, não, mas está aqui, está referenciado no final dele aqui, ó, certo? Você pode, com certeza, pegar rapidinho na internet, porque esse é um dado. Deixa eu ver se eu pego por aqui. Ah, tá aqui, ó. Deve ser do mesmo site, por isso que eu coloquei. Não, isso aqui é do texto 2 mesmo. Olha, desigualdade de gênero no Brasil. Observe, 54% das mulheres com 15 anos ou mais integraram a força de trabalho no país. No texto motivador, ele falou que a partir de 14 anos, você viu o texto 2? A partir de 14 anos ou mais de idade, os afazeres domésticos ou o cuidado das pessoas
da família, né? Cuidar dos outros, está para quase o dobro em relação às meninas, porque 14 anos ou mais. Esse dado aqui, ele fala mulheres com 15 anos ou mais. Mulheres de 15 anos é uma menina, né? Mas, enfim, adolescente. Mas aqui ele já aborda, observe, 54,5%. Está vendo? Já integram a força de trabalho no país. Aqui está falando de todo o trabalho, obviamente, né? Deixa eu mudar aqui para a gente poder ver melhor esse gráfico, que eu acho, inclusive esse gráfico, eu trabalhei bastante em sala de aula, para a gente conseguir realmente dominar, entender o tema, né? Deixa eu modificar aqui para vocês verem melhor. Vou colocar aqui uma coluna só, tá? Porque aqui eu posso ampliar e a gente vê melhor esse gráfico. Aqui, ó, esse infográfico, né? Informação por meio dos gráficos aqui, ó. Ó. Então, ele disse, mesmo apresentando mais da metade da força de trabalho, as mulheres recebem pouco mais de 3/4 dos rendimentos dos homens. Aqui, 77,7% estão nessa perspectiva, né? 22,3% das mulheres pretas ou pardas tiveram frequência escolar na área da educação, enquanto mulheres brancas quase o dobro, com 40,9%. Isso está no texto 1. No texto 1, ele disse aqui, né? Especialmente aquelas mulheres que pertencem a grupos, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência da raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. Certo? Bem, aí diz aqui, ó, 14,8% das mulheres estão com exercício, deixa eu colocar aqui, então, estão em exercício na Câmara dos Deputados. Com esse dado, o Brasil tem a menor proporção, eu com os óculos aqui sem colocar, tem a menor proporção entre os países da América do Sul. Minha gente, vocês viram que falei esse texto motivador, ele falou também da questão da mulher estão em exercício na Câmara dos Deputados, falou da questão da mulher na política, né? Entende? Então, esse infográfico ele é maravilhoso e ele traz essas questões, essas informações que foram bastante pertinentes, né, ao nosso tema, ao nosso desenvolvimento. No texto 2, esse texto 2, ele traz um cartoon, é um cartoon, mas assim, com o pé na charge, né, porque nós temos a crítica. Aqui foi tratado de maneira humorística, mas observe, a mulher fazendo o papel aqui, né, social e de esposa, provavelmente ali, né, ó, veja, dançando aí, né, olha o sapato dela que ela teve que tirar para balançar o bebê, né, porque ela tem que ser mãe, esposa, né, tem que ter a vida dela social e tem que dar atenção, obviamente, a cuidar. Veja que mesmo quando ela está se divertindo, aqui ela está fazendo o quê? Cuidando. Então, é o tema abordado, certo? Vamos para o repertório. Olha, então eu só trouxe esses dois textos motivadores, elucidativos, está vendo? Aqui, ó, a desigualdade de gênero no Brasil, e trouxe aqui o texto 2, que é esse cartoon. Inclusive, né, bem assim, esclarecedor quanto ao que nós estamos realmente abordando. O repertório é um recurso que eu sempre ofereço aos alunos na produção textual. Sempre não, porque senão o aluno fica acostumado a sempre ter um repertório, não é nem não tem repertório, né? O repertório é um apoio, é um repertório sociocultural, porque, veja, é uma das competências no Enem, o aluno, ele saber de questões relacionadas ao tema, saber abordar o tema, argumentar, com, obviamente, autoridade no assunto. Como é que ele mostra que tem argumentos de autoridade? Abordando uma música que trata daquela questão, um livro, uma época literária, uma alusão histórica, né? Realmente do que houve em relação àquele tema no passado, uma alusão, né? Trazendo um paralelo
para os tempos de hoje, né? Então, assim, o repertório, ele vai mostrar para o avaliador, para o corretor, que você tem conhecimento. O corretor vai ler e vai dizer, poxa, realmente, ele, né, conhece o assunto, tá vendo? Ele sabe que aluno, né, o aluno leu, o aluno sabe falar sobre essa questão. Inclusive, que foi alguns sites, se você pesquisar, está dizendo assim, o tema adolescentes não saberiam falar dessa temática, alguns adolescentes, os alunos da Isolada foram muito bem orientados, está certo? Eles realmente saberiam falar. Inclusive, no repertório aqui, eu coloquei dois textos, dois trechos, duas perspectivas, uma histórica e outra na literatura, que inclusive essa primeira na literatura eu gravei até um vídeo que tem no nosso canal do YouTube, né? Eu vou colocar aqui depois nos cards para recordar. Mas observe, nessa questão, né, nós precisamos, então, ter uma abordagem, saber argumentar, e você não precisa se prender a uma determinada área de conhecimento, até porque a competência, da competência, exigir que o aluno ele saiba diferentes esferas. Então, ele poderia citar uma questão literária, uma questão, uma questão econômica, melhor, uma fala de um economista, uma citação que tivesse, obviamente, dentro do contexto, né? Um linguista, um sociólogo, né? Isso, obviamente, abordagem histórica aqui seria top. Nós conversamos muito sobre essa questão, inclusive falamos bastante na época sobre o tratado social, né? Mas eu vou só falar aqui, só mostrar o repertório. O aluno poderia ou não usar esse repertório, mas ele é oferecido sempre aos alunos, quase sempre, né? Como eu falei. Em alguns simulados, não, porque os alunos precisam buscar, ver se estão realmente mentalizando os repertórios que estão trabalhando, né? Mas, em sua maioria, eu coloco o repertório para que, e além disso, no grupo dos alunos, eu sempre estou colocando vídeos, né? Sites, abordagem a filmes ou a livros, né? De uma forma geral, estudos, abordagem de obras realmente clássicas da nossa literatura e estrangeira também, para que eles entendam o tema e eles saibam argumentar em relação ao tema, certo? Mas aqui só havia dois textos. O primeiro falava da hora perigosa. Olha, aqui está a referência, né? De onde eu tirei essa abordagem, aqui, ó, certo? O site. Na verdade, como eu falei, eu gravei um vídeo porque foi o conto, ele foi compartilhado no grupo dos alunos. Então, os alunos tiveram acesso ao conto, Felicidade, o livro é Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, e eu trabalhei o conto Amor. Nesse conto, há muitas questões que são, há muitas interpretações, né, em relação ao nome Amor. Mas como eu falei no vídeo, e realmente é cobrado assim nos concursos, é a questão da abdicação, que Ana, a personagem principal, né, a protagonista, a mãe, ela age dessa maneira em relação à família. Ela abdica de tudo, né, de suas escolhas, de fazer alguma coisa em prol de si mesmo para cuidar da família, certo? Então, aqui eu peguei essa referência do site, essa parte de resumo, essa matéria é ótima. Se vocês quiserem entrar depois para consultar direitinho, é top, viu? Eles assim, ó, vou ler só esse trechinho. A hora perigosa, reflexão e inquietação. Sua precaução reduzir-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Saiu então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando. Observe aqui. Cuidando. Ana só cuidava, cuidando do lar e da família, a revelia deles. Quando voltasse, era o fim da tarde, e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim, chegaria à noite, com sua tranquila, tem uns tremas aqui, tá, minha gente? Tem umas questões gramaticais aqui que eu não corrigi, eu deixei como estava no site, tá? Isso aqui não se usa mais o trema, né? Mas, enfim. Com sua tranquila vibração. De manhã, faltou uma vírgula aqui, ó, acordaria, aureloada pelos calmos deveres,
encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Ana é descrita como mulher ativa, que dedica sua vida à família e à manutenção da casa, procurando conservar a ordem de tudo, a raiz firme das coisas. Entre as inúmeras tarefas que a vida de mãe e dona de casa acarreta, tem a sua mente ocupada durante a maior parte do tempo. Durante a noite, contudo, havia a hora perigosa. Qual era a hora perigosa? Em que se encontrava disponível para se concentrar em si mesma. Começa aí, começa aí a refletir sobre a vida e o percurso que a conduziu até aquele ponto. Longe da exaltação perturbada de seu passado, Ana percebe não se reconhecer mais na pessoa que fora antes do casamento. Nas palavras do narrador, ela viera a cair no destino de mulher. Minha gente, olha que máximo aqui, que top para tratar dessa temática. Clarice sendo Clarice, não é? Porque essas palavras aqui são de Clarice, tá? Essa análise é desse site. Eu coloquei minha própria análise no vídeo, que está no nosso canal, como eu disse. Mas isso aqui é Clarice. Vier a cair no destino de mulher, de cuidar, de abdicação, de abrir mão, né? De sua própria, de uma carreira, né? De suas próprias questões, seus próprios sonhos para cuidar da família. Ó, aí continuando, eles assim, estou relendo, acompanhe, porque vale muito a pena. Todo o seu tempo começou a ser dedicado ao marido, aos filhos e às lidas da casa, caindo no estereótipo da mulher que desiste e esquece de si mesma para se concentrar apenas na família. Nesse momento de reflexão acerca da vida de adulto que construíra, é notória a insatisfação de Ana, expressa pelas palavras do narrador. Também sem felicidade se vive. Minha gente, isso é muito forte, não é não? Também sem felicidade se vive. Clarice, sendo Clarice, né? Poucas palavras, Clarice, mexe com o nosso íntimo, né? A gente começa a se incomodar, né? Composição aí de personagem top de Ana, a mulher que poderia servir aqui de base argumentativa para essa proposta do Enem 2023, com a admissão em 2024. Continuando e terminando. A repetição da frase, assim ela o quisera e escolhera, sublinha a sua responsabilidade pelo modo como vivia e também a sua acomodação. Era a grande aceitação que voltava ao seu rosto no final da hora instável. Me gente, a hora instável, eu não vou falar muito porque no vídeo tem, tá? No outro vídeo. Mas era uma hora que ela parava, ela ficava o dia todo envolvida com os afazeres, cuidando, inclusive tinha um fogão que vivia quebrado, né? Vivia dando problema, os filhos, né? E quando ela volta para casa, porque aí eu não vou falar, mas se quiser ver, assista o outro vídeo que tem uma abordagem bem legal. Quando ela volta para casa, depois que ela sai para comprar uma coisa que ela achou que precisava, os ovos, né? Que a propósito são quebrados, quando ela passa por aquele dilema todo na rua, e ela volta, se depara lá com o cego, e aí tem muito, né? Da simbologia que Clarice usa ali. Quando ela volta, que ela encontra a família, ela abraça o filho. Aquilo ali é muito forte, porque mostra tudo que as donas de casa, que as mulheres fazem por amor. Olha o título, Amor. É o título desse conto de Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Certo? Amor. Mas veja, o amor, dentro dessa temática do Enem, né, que a mulher tem para com a família, justifica ela passar por tanto trabalho sem esse reconhecimento. E não é só reconhecimento, dizer, olha, ela trabalha muito, não é isso, é pensar nas particularidades, nas necessidades, né? E as dificuldades, né? O burnout, e as sobrecargas, o estresse, as doenças que essas pessoas que cuidam vão adquirindo, entende? E que não são vistas. É o trabalho, é quem cuida de quem cuida, né? Como é que fica essa questão? É isso que a proposta do Enem quis trabalhar, né? Trabalhou. Achei muito bom. O texto 2, ele fala do papel das mulheres na Revolução Francesa, no século XVIII, né? E aí eu escolhi esse texto, está aqui todo referenciadinho, porque ele fala sobre a questão da mulher, como a mulher era vista no século XVIII. E aí eu debati com meus alunos o seguinte, houve mudança, o que mudou? Aqui no século XVIII, observe que a mulher aqui, né, ela está com o filho, aí ela tem um livro aqui na mão, perceberam? Ela está cuidando, e em várias esferas, não só da casa, mas ela está cuidando, inclusive, na formação do cidadão.
Percebe o papel aí? Então, a Revolução Francesa foi um fato histórico que marcou a história do Ocidente. Sua importância se exemplifica através de se tornar um marco cronológico na contemporaneidade. Houve muitas coisas, inclusive os ideais, né? De liberdade, igualdade e fraternidade, né? Liberté, igualité e fraternité. Meu Deus, me perdoa o francês, está meio cansado. Mas os ideais do iluminismo, a influência do iluminismo, né, nesses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que ecoavam por toda a França, envolviam as mulheres, será? É importante ressaltar que outros setores da sociedade participaram, como os camponeses e as mulheres. Observe, as minorias, né? Aí ele diz, o papel tradicional da mulher no século XVIII. Se você não conhece esse texto, é a referência aqui, os alunos da Isolada leram, né? Você pode ler. O papel da mulher estava relacionado a permanecer no espaço doméstico através da concepção iluminista de mães educadoras, ou seja, a educação feminina era diferenciada devido à ideia de prepará-las para educar seus filhos. A mulher era criada com esse intuito, né? Essa já era inserida a responsabilidade de educar os filhos para que esses filhos se tornassem bons cidadãos, o que não é uma tarefa tão fácil, né? Claro, aqui, ó, o quadro, né, que mostra a mulher aqui cuidando do filho. Aí nós temos aqui que os pensadores iluministas, defensores das liberdades individuais e dos direitos dos cidadãos, em sua maioria, não admitiam a ideia de igualdade de gênero, declarando inferioridade feminina. Percebe? Inclusive, como eu disse, nesse mesmo momento, a gente trabalhou um pouquinho do contrato social, que não está no texto motivador, mas eu falei e apresentei para os alunos, tá? Participação feminina na Revolução Francesa. Participaram, sim. As mulheres participaram na Revolução Francesa principalmente de duas formas: com o objetivo de transformar a condição econômica que sofria sua família, como também na luta pela conquista de seus direitos políticos, buscando a igualdade com os homens. Muitas mulheres despreparadas, desesperadas pela fome, que abatia sua família devido à escassez de alimentos, elaboraram motins populares, como, por exemplo, na Primavera, muito conhecido na história de 1789, que um grupo de manifestantes liderados por uma mulher estimulou a invasão. Tá vendo? Aqui, ó, a manufatura Réveillon, Marie Jean. Tá vendo? Aqui a gente tem, então, é um episódio importante aqui no processo revolucionário, né? Que cita, inclusive nesse texto nesse texto motivador não, porque esse é repertório, esse aluno poderia utilizar a partir daquele tópico, né, repertório, ele podia sintetizar, organizar e relacionar o tema para defender, para apresentar a mulher, então, no século XXI, né, fazendo abordagem com o que houve no passado e se há alguma diferença no contexto atual, a mulher na sociedade brasileira, no século XXI. Certo? Aqui cita um episódio importante, ó, nesse processo revolucionário, em que um grupo de mais de 700 mulheres avançaram em um caminho a Versalhes com o objetivo de trazer o rei de volta a Paris, para que ele solucionasse a crise do pão. Observe a luta dessas mulheres, observe aqui a imagem, ó, mulheres marchando em Versalhes para buscar o rei Luís XVI. Está vendo? O Luís XVI. E observe que elas se envolveram realmente nessas questões. Tem vários dados aqui, né? Várias questões aqui. Observe, viu? E observe a luta. Elas percorreram cerca de 14 quilômetros debaixo de chuva, armadas de lanças, machados, foices, puxando um canhão sem munição, acompanhadas de seus maridos, alcançaram o objetivo de comandar a volta da família real. São dados históricos, verídicos, você pode fazer essa alusão, tá? Então, observe as principais críticas aqui, ó. As principais críticas, né, que havia muitas queixas em relação às mulheres daquela época, obviamente tinham, né? Educação para as meninas mais qualificadas, direito da mulher à propriedade, que ela não tinha, oportunidade de trabalho, ou seja, questionaram as injustiças praticadas da sua condição na sociedade perante a legislação. No decorrer da Revolução, as mulheres criaram clubes políticos que debatiam os direitos das mulheres. Aí a gente tem o exemplo, né, de Claire, aqui, ó, Lacombe,
Pauline Leon, mas aqui cita também, e eu inclusive orientei que os alunos, né, organizassem e citassem aqui, ó, Olympe Gouges, Olympe Gouges, o que é que aconteceu? O nome dela aqui, né, é citado porque um dos mais importantes, ó, foi a Sociedade Patriota da Beneficência e das Amigas da Verdade, que defendeu os direitos políticos da mulher. Isso aqui é o quê? São os clubes políticos que elas, as mulheres da época, né, envolvidas na Revolução, elas criaram. Nesse clube, a gente tem o seguinte, ó, defendia-se os direitos políticos das mulheres, o divórcio e a educação feminina, liderada principalmente por ela, né, Olympe Gouges, e criou-se a Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã. Isso é um marco na história, minha gente, 1791, em resposta à ausência de direitos femininos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Porque já existia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas não incluía as mulheres. Então, esse clube aqui, que foi um dos clubes mais importantes aqui, né? Clubes políticos, tá vendo? Que foi criado nesse momento histórico, né? A Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, em 1791. No entanto, veja o que aconteceu com ela. Ela foi acusada de ser contra-revolucionária, de não seguir as obrigações do sexo feminino e foi guilhotinada. Veja que absurdo, certo? Uma representante da luta, né? Dos direitos das mulheres, do reconhecimento, né? Do espaço realmente na sociedade, por assim dizer, não ficar em segundo plano, né? Então, relacionar esse conteúdo, minha gente, saber argumentar essas questões, claro que o aluno poderia argumentar de diversas maneiras. Lembro que na época que nós discutimos essa temática, foi até falado do filme da Barbie, na época, né? Nós falamos de várias questões assim, relacionadas ao cuidar. O filme da Barbie, ele trouxe várias questões, várias temáticas, né? Então, vários pontos foram debatidos, que poderia ter sido usado também aqui como uma questão da mulher. Agora, com cuidado, muito cuidado, para não se distanciar, né? Não existia um tangenciamento que a gente fala do tema, não é verdade? Porque o que nós queríamos trabalhar aqui é justamente o que os desafios para o enfrentamento da invisibilidade. Esse trabalho tem que ser visto, certo? Esse trabalho do cuidado ele tem que ser visto e essas pessoas têm que ser realmente reconhecidas. Agora, minha gente, como é que a gente poderia fazer uma intervenção? Nós temos que, obviamente, falar de políticas públicas, né? Políticas públicas voltadas para esse reconhecimento, inclusive para atender as pessoas que cuidam de outros, com assistência realmente social. Eu não falo nem só de uma bolsa auxílio, entende? De uma remuneração, né? Mas que se trabalhe o psicológico dessas pessoas, e não só o psicológico, mas o físico também, o físico, o mental, né, dessas pessoas, para que elas possam estar na sociedade colaborando de uma forma plena e sendo vistos como cidadão também, né, com seus direitos, com seus deveres e seus direitos, né? Então, a gente poderia citar aqui, obviamente, como a gente poderia citar, além do Ministério das Mulheres, que a gente pensa logo, né, o Ministério das Mulheres, a gente tem o Ministério dos Direitos Humanos, né, e Cidadania, a gente tem aqui o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, entende? Que a gente poderia citar, né? Então, a gente tem que pensar no suporte que precisa ser dado a essas mulheres que trabalham muito mais do que em seu próprio trabalho, porque muitas vezes a gente sabe que essas mulheres não só cuidam só do lar, né? As mulheres têm seu trabalho, cuidam da casa, cuidam dos filhos, dos maridos, às vezes dos pais idosos ou dos sogros, né? Então, é um trabalho de cuidar que exige muito tempo, esforço, muita dedicação e muita abdicação, quase que não sai, né? E muita abdicação, tem que abrir mão de muita coisa, entende? Aí, dessa forma, vai ser solucionado totalmente esse problema, se eu falar isso, política, os ministérios, né?
Cito um dos ministérios desses, obviamente mais de um, seria interessante, que é importante citar realmente a parceria aqui, né, o trabalho em conjunto. Falo de políticas públicas, falo da questão da visão da família também, o olhar familiar, família que poderia ser um agente sim, mas aqui vai ser solucionado totalmente o problema. Veja que a temática falou o seguinte, ó, enfrentamento, vou repetir, tá? Desafios para um enfrentamento da invisibilidade. Não necessariamente, né? Mas aí a gente está falando de um começo de se observar, de sair desse campo do invisível. E esse problema vai ser tratado a longo prazo, obviamente, nós vai ter uma melhora, vai ser vista uma melhora, né? Mas a gente tem que começar, de alguma forma, a tratar essa problemática. Como é que a gente começa a tratar saindo do campo do invisível, né? Deixando o invisível. Né? Observando que isso é um problema real e que essas pessoas elas precisam ter uma observação, essas mulheres que cuidam, né, da casa, que cuidam excessivamente, que vivem para isso, e a gente sabe que isso envolve realmente, né, grande parte das brasileiras precisam realmente desse apoio, desse suporte. Então, minha gente, olha, espero que tenha sido útil para vocês. Eu quis mostrar, falar do tema, né? Mostrar como nós trabalhamos na Isolada. Claro que eu estou mostrando aqui um detalhe, nós discutimos mais, como eu falei, né? Nós trabalhamos outras particularidades, entende? Falamos de outras obras, falamos, inclusive, de músicas, entende? Para que nós pensamos num, realmente, elaboramos um repertório capaz de convencer a banca, de ter realmente argumentos, né? Então, é interessante trabalhar dessa maneira, que coloque o aluno para que ele possa, coloque o aluno para refletir e que ele atenda realmente ao que se quer no Enem, né? Que ele se mostre uma pessoa capaz de discutir uma temática social, de entender o papel dele na sociedade, né? De criar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, respeite os direitos humanos, né? E que vá realmente se posicionar ali como cidadão crítico, né? Então, minha gente, um abraço, até a próxima, fiquem bem e estudem, porque o sucesso vem para quem estuda.